Olá amigos, mais um capítulo do Espírito da Verdade. Hoje é o capítulo 8, a rigor, e ele comenta o capítulo 1, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 é intitulado Não Vim Destruir a Lei, e o item 7, ele é um dos itens que fala sobre o Espiritismo. O item 5 é o Espiritismo, e aí ele vai item 5, 6 e 7. Então o 7 é o último, onde os Espíritos vão nos lembrar que, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo também não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. E o que isso quer dizer exatamente? Dar cumprimento à lei cristã. Os Espíritos vão continuar dizendo aqui, isso significa desenvolver, completar e explicar em termos claros para todo mundo aquilo que foi dito de forma alegórica. E vem cumprir no tempo predito, no tempo certo, no tempo de Deus, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo é uma obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como ele preside todo o processo de regeneração que se processa na Terra nesse momento. Esse, então, é o item 7, é um item bem pequenino, e o capítulo 8 é intitulado A Rigor, e começa trazendo uma série de definições que nós vamos encontrar em o Evangelho, e que o Espiritismo vem então fazer precisamente o que os Espíritos ali dizem a Allan Kardec, não é? Explicar, desenvolver, completar, trazendo uma abordagem compatível com o momento em que o Espiritismo veio à Terra, né? Através de Allan Kardec. Então ele começa dizendo assim, Espírito Santo. Quando nós escutamos essa palavra, o que ela quer dizer? Falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Então, no Espiritismo, nós entendemos Espírito Santo como uma falange de espíritos, né? Incluindo Cristo trabalhando a favor da regeneração e da melhoria do nosso planeta. Reino de Deus. Reino de Deus é também uma expressão muito usada no Evangelho, usada por Jesus, que significa estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Então é aquele estado de pureza da alma, de elevação, de iluminação da alma, criado por ela própria. Ninguém cria o nosso próprio estado de iluminação, vem através dos nossos esforços e através das reencarnações, das oportunidades múltiplas, para que a gente vá se construindo dentro do tempo que nos é dado. Céu, esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Olha que legal essa definição, porque aqui são esferas superiores, né? Mas o que o Espiritismo vai trazer adicionando, completando, né? É exatamente essas esferas, elas são uma exteriorização do próprio íntimo. Então, se assim é o céu, fica mais fácil da gente entender também o umbral, por exemplo, né? O umbral, ele é uma região que não existe em realidade, porque ela é uma exteriorização de conflitos, de culpas, de desarmonias, que são estados transitórios da alma, mas exatamente isso, o ambiente externo é sempre um reflexo, uma exteriorização daquilo que a criatura está vivendo internamente. Milagre, designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Então é milagre enquanto a gente não consegue entender. O dia que a gente entende, deixa de ser milagre e a gente percebe que aquele fenômeno, que aquele fato
cai dentro das leis naturais, como tudo na Terra. Mistério, parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Então vai junto com o milagre, né? Alguma coisa que a gente ignora por agora. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Então, por exemplo, a própria mediunidade ainda vista como sobrenatural, haverá um dia em que ela, de sobrenatural, não terá nada, ela será um fenômeno natural, porque o intercâmbio com os espíritos é natural e fará cada vez mais parte da nossa vida diária, como uma faculdade que toda e cada criatura pode desenvolver, se não ostensivamente, pelo menos a nível intuitivo, que é a mediunidade do futuro. Tentação. Posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Essa é uma definição de tentação bastante particular. Posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que nos prende, que nos limita, não é? E é interior. Isso é sempre importante da gente reconhecer, porque muitas vezes, quando falamos de tentação, temos a tendência a falar de algo que está fora de nós, quando em verdade a tentação ela é também um reflexo, uma exteriorização, uma percepção de algo que está acontecendo dentro de nós. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos da existência da alma, que se referem a sementeiras de ações e a renovação da própria conduta. E finalmente, salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Então, salvação acontece toda vez, todo momento em que nós, diante da possibilidade de errarmos, por exemplo, nós acertamos, nós, por esforço, por disciplina ou por conquista, já conseguimos tomar o caminho do bem, agir de acordo com a lei e nos salvamos. Nos salvamos de quê? De nós mesmos. Nos salvamos de conflitos, nos salvamos de nos comprometer diante da lei, criando sofrimentos para nós. E André Luiz, a mensagem de André Luiz, ele vai concluir então dizendo: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Então, o Espiritismo, missão fundamental, reforma interior de cada criatura, fazendo o quê? Explicando, não é? Trazendo luz em conceitos que são essenciais para que a gente conquiste a paz de consciência e tenha consolo no nosso coração. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento, e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. Então fica o convite de André Luiz para que a gente se nutra e se utilize desse imenso tesouro, desse manancial de informações que vem retirar o véu de tantas coisas que Jesus nos trouxe, fazendo com que nós tenhamos uma visão muito mais clara
da vida, um entendimento muito mais profundo do porquê de todas as coisas. Tenhamos, acima de tudo, um entendimento mais apurado, mais claro da lei de Deus, e o Espiritismo vai então servindo como um farol abençoado nas nossas existências. E é preciso então pensá-lo, é preciso meditar sobre estes ensinamentos e, acima de tudo, nos comprometermos a cada dia a buscar vivê-los mais e mais nas nossas ações e nas nossas relações, para que possamos, não é, conquistar o reino de Deus portas adentro de nós mesmos. Muita paz e um abraço a todos.